Muito boa noite para vocês todos e vocês todas. É muito legal, muito prazeroso, muito confortador estarmos escolhendo esse lugar, esse cuidado, esse zelo entre nós. Muito bom que a gente esteja conversando, que a gente esteja se fortalecendo, como a formiga precavida que guarda folhinhas para o inverno. Porque as principais folhinhas, o principal recurso do qual nós precisamos para o que quer que venha pela frente é a amizade. Em inglês se chama network. O teu círculo de amizades, a tua rede de amigos, ela ajuda demais na tua resiliência. Não apenas no momento do desemprego, no momento de uma falta ocasional de uma xícara de açúcar, de arroz, de uma ferramenta. Mas quando a gente precisa de qualquer forma de apoio e de garantia e de suporte para o nosso nome, em negócios, em compras, em obtenção de emprego, são as indicações, são as sugestões, são os apoios, são as informações, a rede relacional, o que nos abre possibilidade. Os americanos gostam de falar: eu tenho amigos que têm amigos. De forma que quem tem uma sólida rede de amigos vai acessar os amigos dos amigos e vai se fortalecer no fortalecimento dos outros. Não sabemos o que vai acontecer com as nossas vidas, mas a julgar pelo que já aconteceu recentemente na pandemia, idosos que tinham vizinhos, tinham boas relações com vizinhos, esses vizinhos mais jovens se dispuseram a fazer compras para esses idosos, tomar providências, supermercado, farmácia. Não foi assim? Até cantar. Essas relações se mostram especialmente importantes nos momentos de crise. O estudo da resiliência, que é a capacidade das pessoas se submeterem a situações de pressão, tirarem proveito, tirarem ensinamento da situação de pressão e voltarem à situação ou igual ou melhor do que estavam antes, é o que estuda a resiliência, depende demais dessa rede relacional que nós aqui chamaremos de fraternidade. No nosso último encontro, conversamos sobre fraternidade e hoje vamos pensar uma situação, uma visão mais ampla dessa fraternidade, desse nosso quadro, dessa nossa relação com toda a humanidade. Abrimos no capítulo 205, nós e a fraternidade,
desse livro Grãos de Mostarda, Reflexões para Remover Montanhas. E aqui nós fomos inspirados ao seguinte exercício. Se aparecesse um extraterrestre e você conseguisse não se paralisar de medo, mas se dispusesse a apresentar a nossa civilização, como mostraria os muitos que se obcecam com mais armários, mais cofres, mesmo sabendo que outros quase nada possuem? Como explicaria os que definham sem o essencial diante dos que se atormentam em administrar o supérfluo? As multidões que morrem por obesidade diante das outras multidões que definham por subnutrição. Como explicar toda a nossa população, enfim, como angustiados e doentes? Parte deles voluntariamente. Que responderia sobre o que temos feito nós com os que precisam de atenção em nossas próprias famílias, que entram por reportagens em nossas casas, com os necessitados que estão vindo cada vez mais ao Brasil, tão refugiados quanto os nossos avós e bisavós quando vieram ao Brasil? Podemos dizer para a nossa consciência que estamos nos sentindo cada vez mais próximos de todos, cada vez mais fraternos? Que finalmente estamos caminhando na compreensão e na prática da fraternidade? Como explicar as crises de falta e as crises de abundância na humanidade? Que alguns passem por privações extremas por não terem dinheiro e outros passem por tensões fortíssimas, quase não conseguindo conviver socialmente de tanta preocupação com segurança por excesso de dinheiro. Não é verdade? Jesus exemplificou muito bem isso quando nos trouxe a seguinte parábola. Diz que certo sitiante, num determinado ano, teve uma colheita especialmente abundante, mas tudo deu certo e em grande quantidade naquele ano. Estando em meio à colheita, ainda percebeu que não teria condições de armazenar tudo o que estava colhendo. E depois de muito refletir, tomou uma decisão: colocaria todos os seus armazéns abaixo, para construir novos e muito maiores armazéns. E diante daquela situação, com os armazéns cheios, com riquezas garantidas por muitos anos, diria esse sitiante para sua alma: alma minha, descansa, folga, come e bebe, goza a vida, pois nunca mais precisarás trabalhar. E Jesus comenta assim: tolo, ainda essa noite tua alma lhe será pedida. Ainda essa noite teu corpo perderá a vida e tudo o que tens armazenado será de quem? Servirá a quê? Os romances espíritas são absolutamente
pródigos em mostrar criaturas que, após a morte, com os painéis, com a memória ativada, conseguindo ter uma visão de abrangência sobre o que foi a sua vida, perceberem amargamente como desperdiçaram oportunidades. É absolutamente comum, a ampla maioria da população se enquadra nessa situação, a ponto de poucos, mesmo dentro do espaço altamente selecionado dos habitantes de nosso lar, onde apenas uma estreita minoria alcança chegar, eram considerados, segundo André Luiz, completistas. Poucos alcançaram a felicidade de completar toda a carga de anos que tinha sido planejada para ele. O resto das pessoas, de uma forma ou de outra, por um equívoco ou por outro, por um excesso ou por outro, ou mesmo por uma falta, abreviaram suas vidas. Mesmo as faltas que nos abreviam as vidas podem ser voluntárias. Hoje em dia, nos postos de saúde, nas UBSs, é comum o trágico fenômeno de pessoas obesas e subnutridas. Não porque comam pouco, tanto que são obesas, mas porque comem mal. Porque comem mal. Deixando de comer frutas e legumes, por exemplo, para comer salgadinhos, refrigerantes. Não é impressionante isso? Como explicar para um extraterrestre na posição de um visitante à nossa casa? Um visitante vem à nossa casa e você apresenta a sua casa, explica os móveis, as disposições, a história. E assim também para um visitante ao nosso planeta, nós teríamos muita dificuldade em explicar por que uns morrem de falta, outros morrem de excesso. Não é? Que tragédia é essa? Que praticamente não existe uma pessoa na Terra que não tenha, ao experimentar a mudança de residência, onde nós somos obrigados a abrir os armários, a colocar tudo para fora, que não tiveram que jogar muitos sacos, uma grande quantidade de coisas inúteis que ela vinha guardando. Como explicar que a maioria de nós tem uma inveja, um anseio, uma busca de felicidade, como, imitando as celebridades, ter um galpão cheio de automóveis, ter um cômodo inteiro para sapatos, ter uma casa com tantos cômodos que jamais precisaria utilizá-los todos? Como compreender essa situação que mesmo nós, mais espiritualizados, consigamos conviver com um aumento tão grande de população de rua, sem vasculhar nossos armários,
Nós mesmos não conseguiríamos explicar, seria inexplicável mesmo para nós que um pai ou uma mãe raspasse panelas sem deixar alimentos para os seus filhos, não é verdade? Ou que gastasse com cigarro, com bebidas, um recurso que depois faltasse para os remédios dos filhos. Isso seria para nós mesmos inadmissível. Mas se esse extraterrestre fosse mais elevado espiritualmente, perguntaria para nós: mas vocês não foram ensinados pelo seu líder espiritual que vocês compõem uma família só na humanidade? Quando ele ensinou vocês a dizerem Pai Nosso, ele não estava ensinando que trata-se de uma mesma e única família na humanidade toda? Então, como você diz que seria inadmissível consumir recursos que faltariam aos filhos de sangue, se você foi ensinado que todos são seus filhos, são seus irmãos e seus pais de sangue, de carne, de espírito, por parte de Deus? Onde está a fraternidade? Onde está a cooperação? Onde está a compaixão? Onde está o colocar-se no lugar dos outros, o fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem? Caminho para alcançarmos o amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Como nós poderíamos responder a questionamentos desse tipo? Porque são esses questionamentos que nos faz a nossa consciência, que nós fazemos questão de emudecer, de calar, de não acessar com a barulheira consumista e materialista do mundo. São essas questões que os nossos orientadores, nossos guardiões, nossos anjos de guarda fazem para nós a cada momento. E que nós também fazemos questão de não ouvir. Mas, amigos e amigas, são essas questões desse nosso extraterrestre imaginário que a vida, que Jesus, que Deus nos está fazendo nesse momento de transição planetária. Em passagem inesquecível, nos evangelhos nos é apresentado que no fim dos tempos o Filho do Homem, Filho de Deus, Jesus, se assentaria em seu trono perante as nações e separaria a humanidade como o pastor separa os bodes das ovelhas, colocando os bodes à sua direita, as ovelhas, os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. E falaria às ovelhas à sua direita que elas são as bem-aventuradas porque elas herdarão a terra. E falaria aos bodes à sua esquerda que eles iriam para as trevas exteriores onde haveria prantos e ranger de dentes. E como nenhum dos públicos entendesse por que isso aconteceu, os evangelhos contam como uma revelação de Jesus que essa separação e esse destino diferente à população da Terra se dará porque Ele mesmo,
Jesus teve fome, teve sede, esteve doente, esteve preso e foi estrangeiro, ou seja, foi refugiado. E aquelas ovelhas à sua direita lhe deram de beber, de comer, lhe foram visitar no hospital, na cadeia e o acolheram quando ele esteve refugiado. E os à sua esquerda, os bodes, animais mais teimosos, agressivos, muito mais do que as ovelhas, esses não lhe deram de comer nem de beber, não lhes foram visitar, não o acolheram, eles não o acolheram em sua casa. E os dois grupos falaram: mas mestre, quando foi que isso aconteceu que nós não lembramos? E então Jesus, de uma maneira inesquecível, disse: a cada vez que vocês deram ou não de comer e de beber, foram ou não visitar, acolheram ou não um desses pequeninos do mundo, foi a mim, Jesus Cristo, que vocês estavam acolhendo. Amigos, nenhum de nós, muito menos eu, está em posição de cobrar, de exemplificar a cooperação, a compaixão e a fraternidade, nem aproximada daquela exemplificada por Jesus. Claro que não. Mas falo para vocês para que meus ouvidos ouçam. Estimulo vocês para que o meu coração se sinta estimulado também. Lembrando o critério estabelecido por Jesus para a separação do joio do trigo, dos bodes das ovelhas. A solidariedade, a caridade, a fraternidade, a compaixão concretizada na forma do serviço é o que determinará se nós, regenerados, ficaremos para a terra, para o trabalho de regeneração da terra, ou se, apartados, separados dos outros pelo orgulho, precisaremos de mais crises, mais tensões, mais dores em outros planetas, em trevas exteriores, onde haveria sofrimento, ou seja, prantos e ranger de dentes, para nos chacoalharmos e aprendermos e nos dispormos à solidariedade. Porque o amor é nosso destino, mais cedo ou mais tarde chegaremos a ele. Mas pode ser agora. Seria maravilhoso que fosse agora. Percebamos a importância, percebamos a ocorrência diária, minuto a minuto, dos convites à fraternidade. Estimulemo-nos uns aos outros. Façamos esses grupos de oração, grupos de ação. Movimente, abra os seus armários, abra o seu coração, desenterre os seus talentos, ofereça a asilos, abrigos, projetos sociais, o que você sabe fazer. O Semente de Luz, Centro Espírita Semente de Luz, que fica na João Ramalho 158, tem um trabalho
na Vila Margarida que chama-se Sementinha, onde são oferecidas atividades artísticas, de informática, apoio escolar, alimentação, entre várias outras, oferecendo uma gama enorme de funções que o trabalho sempre necessita. Se você tiver qualquer talento que possa oferecer, ofereça, movimente, porque na parábola dos talentos, aquele que movimentou, multiplicou e ofereceu os seus talentos foi chamado de bom servo. E aquele que enterrou seus talentos foi chamado de servo mau e inútil. Descubramos a alegria de sermos úteis e disponhamo-nos à cooperação, à compaixão e à fraternidade. Que esse seja o nosso momento de transformação e que nós nos transformemos com a ajuda de Maria de Nazaré, renascendo, dando-nos a luz da fraternidade com Maria. Ave Maria, tu és cheia de graça, o próprio amor é convosco. Bendita sois vós entre mulheres e homens, brancos e negros, brasileiros e estrangeiros. Bendito é o fruto do vosso ventre, o amor, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, esteja conosco, apoia-nos, estimula-nos, fortalece-nos nesse momento em que precisamos frutificar no melhor de nós. Precisamos que morra o homem velho. Ajuda-nos, esteja conosco agora na hora da nossa morte, que é também a hora do nosso renascimento. Que assim seja. Para nós aqui reunidos, para aqueles que ouvirem essa live depois, para aqueles que se colocarem no nosso círculo de convivência e para toda a humanidade da Terra, para quem os nossos melhores sentimentos, nosso melhor estímulo e incentivo à fraternidade agora transborda de nós, inundando, propagando, amando uns aos outros como Jesus nos amou. Graças a Deus, muito obrigado pela partilha, muito bom estar com vocês. Sueli Prata, Marcos Fuschini, Regina Frutuoso. É muito bom estarmos juntos. Estimulem, propaguem, multipliquem esse nosso exercício para o máximo de pessoas. Um grande abraço, até amanhã.